o primeiro passo da espiritualidade é o auto-amor. Não existe espiritualidade sem auto-amor. Não existe Sim, sim. adorar a Deus sem se amar. Oi, Gabi, muito obrigado por você aceitar esse convite. Sendo a primeira a participar aqui do meu projeto, né, falando sobre vida espiritual na prática, a gente trazer alguns assuntos, reflexões que possa, sim, contribuir para outras pessoas que venham a consumir esse conteúdo, a expandir a consciência e principalmente sair do campo teórico, né, e vir a colocar em prática, mediante a jornada de vida que é necessária para a gente estar evoluindo. E, primeiramente, gostaria que você se apresentasse bem resumidamente, né, sobre você, o seu trabalho, se você quiser compartilhar, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais de você. Eu sou a Gabriela, você pode me chamar de Gabi, né? Na verdade, quando eu falo Gabriela, eu acho que alguém está brigando comigo, né? Então, eu sou a Gabi Modesto, eu sou paulista de São Paulo, morei 29 anos lá, tinha um cargo público e vivia uma vida muito boa aos olhos de todo mundo, mas eu me sentia infeliz, eu não aguentava mais aquela turbulência da cidade, aquela insegurança. Acabei largando tudo, mudei para Joinville, para Santa Catarina, e me reergui ali de um outro jeito, né? Eu sou terapeuta já há mais de 20 anos, e há 5, mais ou menos, eu larguei aquele mundo convencional das terapias para ir para o online, né? Então eu cheguei aqui quando tudo era mato, porque agora, depois do Covid, virou, todo mundo É, teve que todo vir, mundo né? tem. Não foi uma opção. No meu caso, foi uma opção. E foi bem difícil, porque quase ninguém fazia, quase ninguém atendia online. Até Então, para as foram pessoas também se permitir, né, participar de um atendimento online, também tinha essa dificuldade para algumas pessoas sim, achar tinha estranho, né? bastante dificuldade. Tanto que eu nem me posicionava, nem falava nas redes que eu era terapeuta, né? Uhum. Porque eu tenho um outro programa também, que é o programa Florescer, falando de outras coisas, que ensina ferramentas para as mulheres. E foi assim que eu comecei no online, porque a terapia online era vista como loucura. Tanto para os Sim, clientes, sim. porque está todo mundo acostumado com aquele padrão, quanto para os Uhum. profissionais. Tipo, tá louca? Vai fazer terapia online? Mas aí veio o Covid e mostrou que é totalmente possível a gente ter conexão, a gente ter empatia, a gente entender, inclusive sentir as emoções das Sim. pessoas, né? Acolher as pessoas E gerar no mundo online, resultados, igual a né? gente está fazendo, Porque né? tem Igual pessoas eu tô aqui que... em Santa Catarina e você tá aí Dois na almas. Bahia É. e a gente tá feliz da vida se conectando, né? É, Agora é e normal. Agora agora é tá normal. fácil. Agora tá muito fácil. Tá maravilha. E como a proposta aqui, né, no meu projeto é trazer informações aqui que possa ter também identificação, né? Ter um vínculo na nossa jornada que muitas vezes a gente está passando por certas situações que a gente acha que aquilo não vai se modificar, é aquilo mesmo e vai se perdurar aí por muito tempo. Mas muitas vezes a minha ideia de ter ao trazer algumas informações por conta própria ou através de bate-papos, é que a pessoa que pode estar assistindo se identifique assim, poxa, eu estou passando por isso, né? E, tipo, a pessoa conseguiu girar a chave. Aí, como é que foi para virar a chave? Foi através de uma ferramenta, foi através de algum conhecimento, foi através de alguma terapia? E isso pode girar uma chavinha ali que vai proporcionar a pessoa tomar um caminho diferente, né? Ter essa clareza, assim, esse conhecimento, assim, da história, de experiência de cada um, que eu acho que vai ser o ponto central, assim, né? Para que a pessoa possa estar galgando, né, uma nova realidade. E aí eu queria saber de você, qual foi o ponto central assim nessa jornada de vida que você começou a cuidar mais do lado da espiritualidade, mas até no ponto prático mesmo, de tipo assim, ó, vou colocar na... tem aquele vínculo, né? Quando a gente começa a se dedicar mais, tudo começa a dar uma zona assim, começa a ter o reviravoltas, mas são necessários ali até para que a gente possa até depois, né, ter uma leveza maior para lidar com essas circunstâncias, né? Tipo assim, tem que arrumar a casa, tem que colocar tudo para um lado, para o outro, quando você olha assim, tá uma bagunça só, mas tem que fazer isso para tirar essa poeira, né? Dar uma limpada bem legal, depois você coloca as coisas no lugar. Né? Então, É. para quem está até assistindo, saber que tem esse processo, muitas vezes a pessoa começa a entrar um pouco nesse lado de colocar em prática e se depara com a situação e recua. Ah, eu prefiro estar nessa situação aqui porque é onde eu conheço e tudo mais, só que ainda não está legal. Então, muitas vezes faz esse processo de limpar, de arrumar as coisas, mas depois você vai ter uma casinha limpinha, arrumadinha, cheirosa, né? É outra situação, né? E aí vem, sim, com o tempo, a poeira vai chegar novamente, né? E você vai precisar sempre estar cuidando, fazendo manutenção. Isso é normal, é o processo da vida. É a faxina. Toda dona de Sim. casa sabe como é. É. E você foi falando, me lembrou muito o processo de mudança, que eu me mudei faz pouco tempo, faz uns Sim. 3 meses. Faz 3 meses mesmo. E a mudança, ela é assim, né? Depois que você vai,
e começa a dar errado lá, ou começa a vir os problemas, você não fala assim, peraí, eu vou desmudar, vou voltar lá para casa. Não dá mais, porque você já fez tanta coisa, né? E eu acho que a gente devia pensar muito mais como uma mudança, só que só o nome mudança a gente repete, porque dá trabalho pra caramba, né? Do que uma faxina, mas é quase isso, porque é difícil você voltar. Também vai dar trabalho você voltar como era antes, né? Se eu decidir desmudar e voltar para casa que eu tava, vai dar muito trabalho, porque eu vou ter que pegar muito tudo esforço. de novo, enfiar no caminhão, ver o que fica, o que joga fora e tal. E a mudança é isso, né? E Exige você foi energia. falando aí de colocar em prática essa espiritualidade, e eu vou falar uma coisa meio esquisita aqui. Sim. Mas eu comecei a colocar em prática a espiritualidade sem saber que era a espiritualidade. Então eu vou ter que contar um pouquinho da minha jornada. Pode contar. Porque eu não sou religiosa. Nossa, eu vou contar uma outra história antes disso. Depois você vê se você vai editar ou não. Tá Enfim, certo. eu tava atendendo. E acho que era uma pessoa religiosa, mas não sei se eu falei de Deus ou de Jesus. E ela perguntou, falou assim, qual que é a sua religião? Aí eu falei assim, não, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. E a pessoa deu risada. Aquilo, até hoje, eu não sei se ela deu risada da minha cara, se ela deu risada de alguma situação, mas aquilo me deixou desconcertada. Como que, assim, então quer dizer que se eu não tenho religião, eu não posso acreditar em Deus, assim, sabe? Foi o que eu senti, eu nem sei se foi a intenção da pessoa, mas enfim. Só para você saber que eu já passei por isso. Então, eu não tenho religião, nunca tive. A família do meu pai, da minha mãe também, é bastante católica, né? A maioria dos católicos são batizados, mas a gente nunca frequentou a igreja. E desde a infância, né? Minha avó sempre frequentou muito mais a igreja, mas a gente ia de vez em nunca, né? Então, e eles sempre foram muito livres, a gente não era de falar disso em casa e tal. Minha mãe não tem religião, meu pai não tem religião. Então a gente é tudo perdido. E, enfim, então eu nunca tive isso. Né? Eu fui conhecer outras religiões quando eu fui para a faculdade, que aí quando eu tive, né, mais conhecimento com mais pessoas de diferentes origens, porque eu estudava num lugar também que era interior de São Paulo, então tinha muita gente de cidades diferentes. Então, e conhecer pessoas diferentes expande, né, a sua vida. Mas quando eu falo que, assim, que eu coloquei em prática, que não foi teoria, foi em prática, que eu acho que essa é a parte mais difícil, foi logo depois que eu tive, logo depois não, enquanto eu tive depressão, eu comecei a fazer o tratamento e comecei a fazer terapia. E na terapia eu descobri que a minha depressão vinha por uma série de coisas, que não vem ao caso agora, porque não é a história da minha vida, mas eu comecei a me cuidar. Eu comecei a me cuidar e a me amar. Então eu comecei a abrir espaço na minha vida para mim. Então eu cuidava muito da minha filha, eu era mãe solteira, eu sempre fui muito dedicada para o trabalho, porque eu amo meu trabalho, eu tenho vocação mesmo, sou daquelas. É difícil até explicar para as pessoas o meu trabalho, mas eu, quando vou para o trabalho, ou quando eu vou atender alguém, eu esqueço dos meus problemas. E eu acho estranho quando as pessoas não fazem isso. Porque elas vão para um trabalho que elas odeiam, e aí elas estão lá no meio do trabalho trocando mensagem com o namorado, com a mãe, com o pai, pensando na Doido conta. para ir embora, assim. Chega já querendo cair fora, né? Eu nunca vi isso. É claro que tem dias que você está de saco cheio, né? Hoje não, porque eu trabalho online, né? Mas aí você tem que pegar ônibus, e você tem medo de ser mandado embora, e o seu chefe não gostou de alguma coisa. Mas quando eu estou ali na conexão com o cliente, nada mais existe no mundo para mim. Então, eu sempre me dediquei muito para o trabalho, porque eu era apaixonada muito para minha filha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu não fazia mais nada que eu queria. Né? Principalmente depois que minha filha nasceu, que eu era mãe solteira. Então, eu assumi aquilo como uma responsabilidade gigantesca, então eu não podia fazer nada errado, né? E foi na terapia que eu descobri isso. Falei, entendi, tá. Me ferrei porque eu deixei de me cuidar. Então, vamos lá, o que eu gosto de fazer? Como que eu posso me cuidar? Como é que eu posso me amar mais? E eu só fiz porque eu sabia que era o que eu precisava fazer naquele momento. Mas quando agora, muito recentemente, eu descobri um pouco mais sobre espiritualidade, porque até então, quando alguém falava da espiritualidade, eu falava assim, tá, legal. Mas eu achava que não era para mim. Porque na minha cabeça, e como deve ser na maioria da cabeça das pessoas, espiritualidade é igual a religião. Se eu não tenho religião, logo meu raciocínio era, não preciso de espiritualidade, não é para mim esse assunto, não tem nada a ver comigo. Então, agora que eu fui conhecendo mais recentemente, há poucos anos, eu entendo que o primeiro passo da espiritualidade é o auto-amor. Não existe espiritualidade sem auto-amor. Não existe adorar a Deus sem se amar. Não existe isso, porque você não consegue amar ninguém se você não consegue amar você mesmo.
E parece muito impossível isso acontecer. Ou, não, imagina, você tem que adorar a Deus e não adorar a si mesmo. Não tem como, porque você só pode cultivar o amor a partir de si mesmo. Então, por isso que essa pergunta que você me fez foi bem estranha na minha cabeça, porque eu comecei a fazer isso há muitos anos atrás, há 12 anos atrás, e eu nem sabia o que era espiritualidade. Ou seja, é possível a gente viver a espiritualidade sem a teoria da Sim, espiritualidade. sim, é uma nomenclatura de identificação, né? E algo que a gente também precisa ter cuidado hoje em dia em relação a ter essa questão, né? Eu estou colocando nomenclatura sobre algo, tipo assim, As nomenclaturas, como né? você coloca, sim, espiritualidade é alguém que está na igreja. Tem gente que acredita tanto nisso que, tipo assim, não quer sair da igreja, meio que fica refém ali da religião, porque acha que precisa cuidar da espiritualidade, mas está vinculado à igreja. É a Então, o única opção, significado né? que você dá em Uhum. cima do nome, né, te Sim, proporciona você dar um direcionamento positivo ou negativo sobre aquele aspecto, né? É preciso fazer uma exatamente. interpretação muito profunda sobre o que a gente está ali pensando, declarando, né? E o significado que a gente acaba dando a certas coisas, que acaba sendo... interessante isso, né? Como você mostra, né, que não existe uma realidade fim, assim, única. Cada um tem o seu mundo, né? E uma visão desse mundo. Né? E quando você falou, né, em relação à universidade, ter conhecido outras pessoas, expandiu seu mundo, seu campo de visão sobre a própria realidade. Né? E muitas vezes a gente fica limitado mediante até a bolha que a gente convive, porque muitas vezes as pessoas Com que a gente certeza. está ali convivendo pensam igual a mim, então pronto, tá tudo tranquilo. Né? Então eu acho que é essa a realidade ali que eu devo estar vivendo. Mas será que é somente isso? Será que não tem algo além do que eu estou ali no ciclo social? Existe, mas a pessoa precisa estar aberta ali a aceitar e trilhar um novo caminho para começar a olhar um pouquinho, né, como o mundo é vasto, né? E aí essa é também a proposta desse projeto, né? Trazer à tona aqui, porque cada um vai ter sua experiência de vida diferente, uma religião ou Com não, uma certeza, vão experiência ter diferente. histórias que chegam, completamente diferentes, com Aham. certeza. A gente vai ver muita coisa aqui. Ah, que massa. E essa questão sua até identifiquei, né, em relação que a espiritualidade e tudo mais. Foi essa jornada de fato, assim, em relação, assim, tem um vínculo de você ter o amor próprio, né, até para você ter uma compreensão em relação a se autocuidar, você se autocuida, você acaba cuidando de outras pessoas. Agora, em relação a ter ferramentas ou livros, teve algo que te auxiliou nesse percurso, assim, que, tipo, principalmente livro, é uma coisa que já vou perguntar logo, né, tipo, você teve um livro que você falou, uau, esse livro, tipo, virou uma chave, assim, no direcionamento de como eu enxergava o mundo. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Ah, pronto. Não, livro eu sempre gostei. Então, aí tem outra coisa, né? Quando eu Sim, comecei a me cuidar, e aí eu vou falar isso, que eu acho que é importante porque eu sou mulher, sim. e existe uma coisa assim, que autocuidado é cuidar da sua imagem, cuidar do seu Hum, corpo. E eu acho que isso é um problema, até trabalhando com mulheres, né? Então, uhum, você tem que ficar mais bonita e mais magra. E não é isso. Autocuidado, eu falo assim, que às vezes as mulheres perguntam para mim, mas como é que eu faço para me cuidar? O que é autocuidado? Fora isso, quando eu falo que não é cuidar da beleza, não é cuidar do corpo, é cuidar da sua saúde, né? sim. Mental, espiritual, emocional. Aí eu falo, quando você gosta de alguém, como é que você cuida dessa pessoa? Você faz as coisas que ela gosta, você leva ela para os lugares que ela gosta, você tenta deixar aquela pessoa se sentindo bem. E a Uhum. gente faz isso para os outros e tem uma imensa, assim, principalmente as mulheres, né? A gente é criada para cuidar dos outros e não sabe o que me faz bem, eu não sei. O que te faz bem? O que você gosta? Fica, né, os grilos ouvindo. Então, põe o som de grilo aí, Não, ô, tá certo. ô editor. Porque fica os grilos ali. Então, esse autocuidado primeiro a gente precisa descobrir o que eu gosto. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui fazer atividade física não porque eu amo, mas como eu sou da área da saúde, né? Eu sou Uhum. terapeuta ocupacional, trabalhei com saúde mental, então eu sei que a atividade física libera uma série de hormônios importantíssimos para o seu corpo e para a sua saúde. Então, primeira coisa que eu fui fazer, usei o quê? O meu racional. Peraí, isso aqui eu Sim. sei que é importante, é biológico, eu vou lá e vou fazer. E depois eu voltei a estudar, que é uma das coisas que eu mais amo no mundo, e fazia anos que eu não fazia um curso, né? E aí também depois eu virei a louca dos cursos, né? Que eu acho que todo mundo que se apaixona por desenvolvimento É, humano, então, eu sou assim, tenho ali no é, favorito lá, tipo assim, curso para fazer, aí tá tudo salvo assim. tá lá, você espera que o curso continue lá, porque, É, né? normalmente eu E, faço. e sempre tem, né?
E então cursos e livros, eu acho que isso aí começou um atrás do outro, sabe? Comecei a ser, porque isso para mim é autocuidado. Quer dizer que todas as pessoas do mundo, quando vão ler um livro, vão ter um momento de autocuidado? Não, para algumas pessoas isso vai ser um saco. Então, o autocuidado é você fazer o que te faz bem. Isso é auto-amor, porque você se permite de fazer algo só para você, que não é porque o Juan falou, não é porque a mãe disse, o pai não sei o quê, porque você aprendeu. Não, você aprendeu com você mesma que aquele momento, que aquilo é importante para você, que aquilo te faz bem. Só queria fazer esse parênteses, porque principalmente quando a gente fala com mulheres, fica parecendo ao que cuida do fulano, a pessoa sabe tudo que tem que fazer, quando alguém está doente, não sei o quê. Quando você fala autocuidado, parece que assim, cria um pandemônio, uma coisa que é do além, porque é como se fosse eu estivesse falando grego e as pessoas não entendessem. Por quê? Porque não tem essa concepção de se cuidar e de se amar, né? Está no condicionamento que a pessoa não consegue nem linkar exatamente o que seria isso, né? Porque não está no costume do seu Tipo, dia a oi, dia. quem? Né? Parece que é uma coisa É. do outro mundo, né? Agora, quando a gente vai falar de espiritualidade, eu tive um empurrãozinho, sabe? Eu tive uma ajuda do céu muito grande. E eu não. Sempre Eu tem, não né? Na verdade. A Não, a gente, gente tem a vida inteira, tá? O que é, eu falo assim, olha, gente, eu sou muito grata porque o céu, né, Jesus não desistiu de mim. uhum. Porque eu falo, nossa, gente, esperou 30 anos para eu entender o negócio. Uau, que incrível, né? Pensa em alguém que não desiste de você. É o céu, é Jesus, Uhum. né? E eu, na verdade, tive o privilégio. Eu não gosto de usar essa palavra porque eu não gosto de. Vou explicar o que que é. Sim. O meu filho tem autismo. Uhum. E quando eu descobri que ele teve autismo, eu já estava desconfiada porque ele não falava, né? Eu sou terapeuta, então eu tenho noção do que é o desenvolvimento normal, o que não é. Uhum. Falei com o pediatra, falei com a escola, todo mundo achava que era normal, eu sabia que não era normal. Ah, mas é normal, tem criança que até os 3 anos não fala. Eu já falava assim, isso não é normal. Pode ser comum, mas não é Sim. normal. Pode não ser uma doença, mas não é normal. E comecei a ir atrás do que eu achava que tinha que e a gente identificou que era o autismo. No momento, é claro que veio uma preocupação, tipo, ferrou. Tinha acabado de largar o mundo corporativo para empreender na internet. Tô ferrada, vou ter que cuidar dele, não vou ter tempo para mais nada. Ferrou. Será? Ai, meu Deus, e agora eu vou ter depressão de novo, a minha vida vai acabar. E assim, foi muito rápido, porque de repente eu entendi que a vida inteira me preparou para isso. É Uau. muito louco você ter essa sensação. Eu não sei se você já teve. Então, eu falo que isso foi um empurrãozinho, foi uma benção do universo. Não o fato dele ser autista, porque eu sei que não é toda mãe, toda família que recebe desse Sim, jeito. sim. Mas eu senti exatamente nesse lugar. A vida inteira me preparou para isso. A formação que eu tive enquanto criança, a experiência da faculdade. Quando eu Uhum. escolhi terapia ocupacional, eu já escolhi porque eu queria trabalhar com pessoas com deficiência. Antes eu falava Uau. que eu ia ser psicóloga, mas é só do comportamento, é só da mente. Meses antes de fazer o vestibular, eu falei assim, não, vou mudar, eu vou fazer terapia ocupacional, que eu nem sabia direito o que era, mas também cuidava de pessoas com deficiência. Tá, é isso aí, vou fazer isso aí. Foi na E aí, intuição. foi muito antes, assim, não foi. Uhum. E sabe, então, em toda a vida, em todas as situações que eu fui vivendo, aí a situação se apresentou para mim. E eu podia me desesperar, me descabelar e falar que Deus não é justo comigo, porque é justo eu, porque é justo agora que a minha vida é X, não sei o quê. E eu falei assim, ok, tá bom. A vida inteira me preparou para isso, vamos lá, tá bom. Porque senão eu ia estar negando toda a minha história. Eu lembro uma vez eu encontrei uma mãe no na sala de recepção do Sim. psiquiatra, neuropsiquiatra, né? Ou é neurologista infantil, já nem lembro. E aí ela falou assim, mas como que é para você aceitar isso? Aí eu falo, mas se eu não aceitar isso, eu estou negando a minha própria história, porque eu sou formada em terapia ocupacional. Uhum. Eu trabalhei com autistas no meu segundo ano da faculdade já, como estagiária voluntária. E já, né, hoje são 20 anos. Quando eu descobri o autismo dele, era um pouco menos, né, 18 anos. Então, eu ia ter que negar e jogar minha história inteira no lixo se eu não quisesse aceitar a doença dele. Ia ser um Uhum. problema muito pior, É, pensa. Aí eu poderia, né? Tem gente que briga com a vida nesse sim, nível. sim, Eu não, sim. falo, não, meu amigo. Tudo bem, eu tenho todos os recursos necessários para lidar com esse trem aí. E aí eu acho que eu falo que quando a gente aceita e para de brigar com a vida, um pouco antes do que a gente falou, que não tem Uhum. certo e errado, quando a gente Uhum. para de julgar o que é certo e errado, e é o que é, Uhum. a vida foi me trazendo muitas outras bênçãos. Porque aí, assim, eu comecei a fazer um curso que era de inteligência espiritual. Uhum. E não tinha Interessante. nada a ver comigo, porque
Quem sou eu para falar? Eu continuava com Sim, aquele sim, mesmo pensamento. Só que era uma pessoa que eu admirava muito. Era uma pessoa que eu já tinha feito algumas aulas, já tinha assistido uma palestra dela. Então, eu falei assim, legal esse curso aí, vamos ver o valor. Esse valor é razoável, tá bom, vou entrar. Nem pensei muito, nem fiquei pensando, é inteligência espiritual, mas não é pra... Não, eu não fiz nenhum raciocínio desse. Eu gosto dela, gosto dessa sim, pessoa, tá sim. bom, vou fazer esse curso com ela. Eu lembro que eu cheguei lá toda bonitinha no primeiro dia do curso, né? Ai, por que vocês estão aqui? Não sei o quê. E aí a gente quer se apresentar, mostrar que a Sim. gente é bom, né? Eu tô aqui para aprender mais ferramentas, para ajudar as minhas clientes a serem cada vez melhores. Tá, vai nessa. Ali foi só tapa na cara, porque aí eu fui entendendo o que era espiritualidade, eu fui entendendo tudo aquilo que estava acontecendo comigo, porque nada é por acaso. Se eu tivesse Sim. feito aquele curso um ano antes, não ia Então adiantar não nada. tivesse um impacto, né? Não tinha impacto nenhum. Então, eu falo de 2018, isso foi em 2018, é muito recente. Sim, sim. 2018 foi um outro ano de mudança na minha vida. O primeiro foi a depressão, com certeza, que, E a que depressão começou foi ali, em que ano que você começou a ter depressão? foi em 2007, 2008, sabe? Eu não Ah, sei falar sim. direito, porque não sei se você já teve, conhece alguém que teve, fica tudo meio nebuloso. É tudo Hum, meio nublado. As memórias que eu tenho, elas são meio bagunçadas. Eu não sei direito o que tem muito aconteceu antes, o que registro. aconteceu depois. Sabe, fica meio ali. A sorte é que eu tenho filha. Então, Sim, Isabela tinha eu dois lembro mais ou anos, tinha menos. Ah, três. sim, é Quando a gente referência. tem filho, a referência é os filhos, gente. A gente esquece a memória. Tinha dois, tinha três, já estava na primeira série, a gente enfim. Então, era meio nebuloso. Mas foi em E ficou 2007, quanto tempo assim, 2018, mais ou menos? Foi 2 anos? a depressão. Assim, Eu acho que assim, ó, porque é um processo, né? Primeiro que assim, eu precisei aceitar que eu tinha depressão. sim. E começava o tratamento, eu parava. Então, quando eu realmente fui no psiquiatra pela segunda ou terceira vez, eu falei assim, tá, agora eu vou fazer esse treino. E comecei a me tratar era 2008. Então, antes disso, eu já vinha tendo processos, eu já tinha tendo crises. Eu sempre fui aí tem um pouco da minha história, né? Eu sempre fui uma pessoa muito melancólica, apesar de eu ser muito extrovertida, eu tenho muita dificuldade de falar de mim, né? Porque eu não quero que as pessoas me As vejam suas como emoções, fraca, né? eu não quero ficar chorando e reclamando da vida, porque eu acho que ninguém vai conseguir me ajudar, ninguém vai conseguir me entender. E eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que passa por isso. Sim, Como eu sim. sou terapeuta, tem gente que às vezes me manda mensagem, elas coisas loucas. Ai, mas você acha que você vai dar conta de me atender? Porque a gente acha que os nossos problemas, isso é uma coisa do ser humano. A Uhum. gente acha que os nossos problemas são só nossos, mas ninguém no mundo tem aquele problema, É, porque aquele profissional, ele nem vai te entender e ele nem serve para você. e se A tiver gente tem que parecido, não chega aos pés do meu problema. pés da minha É. dor, a gente como ser humano a gente tem isso, Uhum. né? Então eu estou falando isso que é para as pessoas poderem se identificar, que eu tenho certeza que tem um monte de gente que passa por isso. Uhum. Então até eu aceitar que eu tinha depressão, que aquilo era um quadro depressivo e que eu precisava de tratamento, eu acho que foi ali um ano e meio. Uhum. Pelo menos. Não, não foi muito, eu não fiquei muitos anos, não. Eu sou uma pessoa muito agitada, né? Sim, sim, Mas eu sim. era muito mal-humorada, isso era um problema, porque isso já é um indício também, né? A pessoa tem os sinais diferentes, né? Tem aquela depressão que a pessoa se joga na cama e não tem energia para fazer nada, mas tem aquela pessoa que tem aquela depressão que a pessoa disfarça, Sim, sim, né? Que sim. ela é funcional, a gente fala, ela vive a vida, mas dentro dela tá tudo destruído, ela não tem mais vontade de viver a vida, ela se sente triste ou culpada, enfim, o tempo todo ela é mais funcional. Então, ela mascara mais a depressão. E eu tinha esse tipo de depressão. Uhum. Tanto que eu antes, né, antes de conhecer tudo isso, a espiritualidade e tal, eu meio que culpava um pouco as pessoas que trabalhavam comigo, porque eu trabalhava com saúde mental. E eu falava, Uhum. nossa, ninguém percebeu, sabe? Eu ficava meio Sim, assim, o sim, pessoal sim, falava sim. pra mim, né? Não falava pra ninguém, mas era uma coisa que vinha na minha cabeça. Nossa, ninguém percebeu que eu tinha. Mas era uma pessoa, é um tipo de depressão que a gente consegue disfarçar bem, Mascarar, né? Eu, muito eu mascarado. tô trazendo aí então, nessa questão, né? E para quem está acompanhando aí o vídeo, é trazer esse aspecto, né? Muitas vezes a gente fala sobre espiritualidade aqui e ali, ou tá em uma religião, mas tem a compreensão também de utilizar ferramentas que vão, na minha perspectiva, né? Tudo é espiritualidade, né? Não tem uma separação muito desse aspecto do mundo material e a espiritualidade em si. Mas colocando a separação que a maioria das pessoas acabam enxergando, é sim utilizar as ferramentas que hoje a gente tem, né, no mundo, né, graças a Deus, de conhecimentos, de terapias,
de ferramentas que vai auxiliar a pessoa na sua trajetória para lidar com as circunstâncias internas, que muitas vezes essa questão de você ter falado assim, eu não percebia, talvez foi antes, né, até chegar a um ponto de eu reconhecer isso, né? E aí vem essa questão, né, de muitas vezes a pessoa se auto-perceber que é essa autoanálise, né? Aí depois eu até comecei a pensar que é essa questão de a gente viver na distração, na correria do dia a dia, trabalho, filho, família, o que eu quero para o meu futuro, o que não está acontecendo agora como eu gostaria de estar, e a distração, a gente não se autoavalia, né? Como é que foi meu dia, como eu estou me sentindo, como é que estão minhas emoções, né? Então, nesse vínculo automático, né, que a gente vive como um robô assim, a gente não tem essa autopercepção e muitas vezes a gente é enganado pela nossa própria percepção da própria realidade, que essa questão muitas vezes tem esse vínculo de cuidar da espiritualidade ou não cuidar da espiritualidade, mas muitas vezes também desvincular das questões materiais que a gente tem acesso, né, a se permitir e aceitar, né? E aí, tu falando também da questão, eu esqueci o assunto agora. Alguma coisa que eu fiquei guardando tempo, não anotei e esqueci. Mas vai. Vai aparecer. Você me Vai aparecer. perguntou do Vai lá. livro. Peraí que eu quero Oi. te mostrar um. Ó, eu tenho 2 livros que eu recomendo muito, Sim, tá? sim. Um é esse aqui, O Poder do Agora. Maravilhoso. Estou lendo ele pela segunda vez agora. Eu peguei ele, porque ele estava nas caixas ainda, né? Que eu mudei faz pouco Sim, tempo. Ele estava nas caixas, eu vou ler de novo. Só que quando eu li ele, eu não sei porquê, eu já tive gente que quem lê a primeira vez fala, uau, que coisa incrível. Quando eu li a primeira vez, eu só concordei com tudo que ele estava falando. Não foi sim, aquela sim. coisa. De Depende do impactar, momento, assim. né? Aham. Depende do momento. Mas esse aqui, você já Isso leu aí é também, né? show. Já, já. E já está na minha programação de ler depois de eu Esse acabar o aqui Poder do é Agora. para quem é espiritualista, para quem tem religião, para quem é ateu, esse aqui serve para Tá tudo. certo Por pra quê? tudo. Quando você entende que o diabo ele é um contexto, ele não é uma figura, ele não necessariamente é uma entidade. Ou pior ainda, você não precisa morrer para ir para o inferno, porque o inferno pode estar na sua casa hoje, É bem isso. né? Mas que ele tem a ver muito mais com essa concepção de medo, de não conseguir ser quem você é, de fazer para agradar, da preguiça, né? De não ir atrás, de não ter o desejo, de não ter o impulso. Eu acho que esse ainda é. Ele é mais tapa na cara, vamos dizer. Sim, Esse aqui é sim, mais sim. bonzinho, ele é mais legalzinho, Sim, ele sim. tem mais, ele te O ajuda outro mais. É traz as tipo o sombras, né? professor do jardim da infância. Esse aqui é o professor do cursinho. Mano, ou vai ou racha, Já bate entendeu? na cara assim e fala, é isso e pronto, isso está acontecendo, olhe para esse lado. E é Acabou, interessante ou que o que ele acabou. fala, a gente resgata. Pô, é mesmo, é assim mesmo que acontece. Nossa, Né? então Porque esse eu traz. também peguei para ler de novo. Eu vou ler aqui, ó, vou ler Sim. porque eu peguei essa foto aqui esses dias. Ó, Uhum, essa é a introdução. Já já é um uhum. tapa na cara logo que você abre o livro. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam um homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Uau, Que é é o que a gente perfeito, assim. estava falando, né? De Uhum. desistir, de não conseguir, de não ter sucesso em nada, né? Sim, sim. O medo é isso. O medo que te faz de desistir, o medo que te impede de avançar, o medo que te impede. E quando a gente entende que isso é muito mais perigoso do que essa concepção que a gente recebe de diabo, de Sim, inferno, que sim. a gente já pode estar vivendo. A gente pode ser uma pessoa que se diz espiritualizada, extremamente religiosa, mas que está andando com medo o tempo todo. E E medo. aquele aspecto, né? Vez de ter a vinculação, a ter do que Jesus trouxe, de trabalhar a fé, não, vive mais no medo, na prisão ali do que vai acontecer, nos pensamentos negativos, de fato. Né? Eu até estava trazendo uma reflexão com meu pai sobre essa questão de fé. Né? Eu perguntei, o que é fé exatamente para o senhor? Aí ele não soube explicar exatamente, né? Eu falei assim, ó, na minha concepção, fé é o que você declara e acredita no fundo do seu coração. Então, no momento que você está orando, beleza, então você está colocando toda essa energia, positividade ali. Mas no momento que você sai, está no trabalho e você começa a falar certos costumes ali de frase, tipo assim, a vida de sacrifício, a vida de muito trabalho, né? Ou alguma crença sobre você próprio, assim, também é uma fé.
é algo negativo, mas é uma fé, você acredita muito naquilo, você dá um valor sobre aquilo ali. Você está colocando fé. Você fala assim na oração, que hoje seja um dia maravilhoso. Aí você já chega no trabalho, não aguento mais esse trabalho, a vida é horrível. Tipo assim, é uma fé, é um contraste, é uma dualidade. Você nega aquilo que você trouxe ali na frente, né? Então, essa perspectiva desse olhar, né? E aí vem a questão do medo, né? Quando eu valido na minha ilusão que eu crio, em a perspectiva de um resultado, né? Eu acabo validando aquilo ali como uma realidade e aquilo acaba surgindo na minha vida, né? Porque se eu estou acreditando, eu vou caminhar em direção àquilo ali. E aí eu vou colocar a questão que eu já tive de experiência em relação à minha timidez. Eu vou fazer uma apresentação, eu tenho medo de me expor, de as pessoas me julgarem. Essa antecipação de um medo me causa ansiedade, mas também vincula a comportamentos que vai validar aquele resultado. Aí quando eu chego no momento, eu tenho exatamente aquele comportamento que eu tinha pensado anteriormente no meu medo, tenho um resultado, fico frustrado e aquilo ali fica um ciclo. Toda vez que eu vou apresentar, eu crio esse medo. Mas no momento que eu tenho fé em mim, fé que eu vou falar bem, fé que eu não vou esquecer de nada, fé que as pessoas vão falar bem, vão falar mal, mas está tudo bem. Aí sim eu vou ter uma atitude diferente, um comportamento, naquele momento vai ser exatamente como eu acreditei e eu vou ter aquele resultado, né? Então, dois lados são fé, só que aí vem um lado positivo e outro negativo, né? Qual é a pessoa, você está escolhendo dia a dia. Aí fica, né, o seu poder interior de escolha, né? O que você confia mais, né? Que vai dar Sim, certo ou que vai sim. dar errado, né? Aí eu lembrei aqui rapidinho da questão do que você está falando anteriormente, ficou na minha cabeça assim, para as pessoas entenderem, que é essa questão de aceitar o processo que você está vivenciando. Que tudo que você está vivenciando, por mais que nesse momento possa parecer algo que na concepção limitada nossa a gente olha como negativo, é algo positivo que vai te proporcionar no futuro próximo, né, um alicerce para lidar com algo até maior do que você está vivenciando agora, né? Mas não que tipo vai ter uma necessidade de colocar energia de sofrimento, não, você vai acabar lidando com aquele aspecto até de uma maneira leve, que você nem vai ser tão impactado assim, né? Por quê? Pelo aprendizado que você está tendo nesse exato momento, né? Ou qualquer coisa que vir surgir lá na frente que possa ter esse peso, você olha assim, o que eu tenho de aprender nisso? E analisar essa questão com os outros olhos, né? Tipo, estou passando por essa situação X e reconhecer o que eu já passei, o que me preparou para essa situação e o que você pode estar aprendendo com aquela circunstância para sua própria evolução, você ter esse olhar, você começa a abrir também e ter insights ali de um direcionamento para a resolução da melhor forma possível daquela circunstância. Você vai ter a base ali, vai chegar pessoas, vai chegar informação, e você vai ter um crescimento uma vinculação, porque tudo está em uma sistemática de propósito de que o quê? De sempre você evoluir, de sempre você aprender. Você só precisa estar aberto ao que eu tenho que aprender com isso. E não tipo assim, por que isso de novo na minha vida? Ou por que isso está acontecendo? Você está negando tanto que você não consegue nem ter clareza exatamente com o que você precisa aprender com aquilo ali. Então é abrir o campo de visão ali, além, né, da limitação que a gente tem dos nossos próprios sentidos, né? É. Não, e essa frase que você falou é ótima, né? Um ótimo indicativo. Uhum. Por que isso está acontecendo de novo na minha vida? Meu bem, se está acontecendo de novo, é porque você ainda não aprendeu a lição. Então, bem para isso. tudo. Se não é a primeira, na primeira vez você até pode se revoltar, você não sabia. Mas na segunda, meu bem, então, olha, nem. Não, Epa, peraí, não, deixa se eu for a ver. Para quarta, tudo. quinta, décima. Tem gente que vive assim, né? Tá na É, milionésima vez. Ai, isso sempre acontece comigo. Meu amor, se isso sempre acontece com você, para entender o que é esse trem que tá te atrapalhando. o que eu mais O que é que você tive, precisa aprender com essa lição? o que eu tive mais de experiência em relação a isso foi em relação ao relacionamento. Sempre o mesmo padrão, sempre atraindo o mesmo tipo de vínculo. E era incrível, assim, até o ponto de falar, não, tem alguma coisa estranha nisso Não é aqui. possível. Aí que eu fui virar a chave e fui perceber o padrão para eliminar aquele aspecto, né, que se repetia, né? E é fascinante quando você desperta e olha assim, uau, eu não percebi isso, né? Então a gente tem que Nossa, repetir é mesmo tão para poder se simples. acordar. É simples. Na hora que você percebe, dá essa raiva, né? Essa da raiva. Na hora que É. você percebe, você fala, nossa, mas estava na minha cara o tempo todo e eu não percebi. É, pior que estava. Então, é isso que eu falo. Quando a espiritualidade, ela tá o tempo todo ali com você. Sim, Ela sim. não desiste de te mostrar. E eu brinco que a espiritualidade, ela dá um toquinho, assim. Aí você fala, ai, que chato. Aí ela vem e te chacoalha e você fala, que saco. Aí ela vem te dar um soco, né? E você fala, É, nossa, fiquei chacoalha. meio tonta aqui, mas você volta. Aí ela tem que te derrubar, que é para você parar e falar. Então, às vezes a gente fala, tá errado, tá errado. Então para e olha, porque isso é um sinal.
Não é um sinal de que vai vir a iluminação, vai vir Jesus, ou vai vir um anjo, ou às vezes até vem, né? Para mim nunca vem, para algumas pessoas vem, né? Para mim, não, nunca vem. Mas, né, não necessariamente vai vir alguém e falar, você tem que fazer isso, não, mas é um sinal de que assim, aquele não é o caminho para você, então para de tentar ir por aquele caminho, né? E aprende com aquilo. Peraí, tem alguma coisa aqui que a vida está me derrubando, ela não me Olhar para derruba. dentro, né? Ela me derruba para eu parar de fazer besteira. Então, ela me derruba para eu parar e falar: opa, peraí, deixa eu prestar atenção. É para isso que ela derruba. E quando a gente percebe, que aí a gente tem esse insight e fala assim: nossa, era assim, eu nunca tinha percebido. A hora que você começa a ver as lições, o empurrãozinho, o cutucão que a vida foi te dando, que você ignorou, você fala assim: Eu nossa. gosto de usar a analogia que é sacode na cadeira. Você está sentado, confortável, aí vai dar uma chacoalhada assim, você dá uma tremida, aí muitas vezes eu tenho que dar aquele empurrão mesmo, assim, para você cair da cadeira, para você se Exatamente. tocar o que está acontecendo aqui, né? Só Você a maioria observar o de que está nós acontecendo. não aprende com o chacoalhão. A É, gente aprende que é o que muita gente fala, né? Pelo amor ou pela dor. é. O amor é o chacoalhão, é o cutucão, é mais leve. Mas a gente não aprendeu, a vida tem que ensinar, porque senão vai ser pior. Aí ela derruba mesmo, que é para você falar assim, nossa, agora ferrou. Então, peraí. Antes de sair tentando fazer algo, deixa eu Uhum. tentar entender o que está acontecendo, o que eu estou repetindo que eu ainda não aprendi, por que eu tenho que fazer desse jeito e não posso tentar fazer de outro, né? Essa é a essência, né, que eu quero trazer aqui, de, tipo assim, colocar na prática, porque muitas vezes a gente está estudando, ler um livro, ter vinculado à espiritualidade ali, né, conversa sobre isso, beleza, mas o que de fato eu estou colocando em prática ali? Eu estou absorvendo ali as informações, analisando em relação ao que eu estou vivenciando, estou conseguindo fazer os movimentos necessários? Não estou. O que está faltando fazer? Né? Coletar alguns dados, buscar outras informações que, sim, pode estar na espiritualidade, mas também às vezes pode estar fora da espiritualidade, né? Ou se não usar esses dois conhecimentos que potencializa mais ainda, né? Você conseguir fazer uma virada de jogo mediante as circunstâncias que você está vivenciando e não ficar empurrando com a barriga ali. E aí tem essa questão que você até pontuou, né? Também trazer a vinculação do poder interno seu, porque muitas vezes fica esperando que venha Jesus, que venha um anjo, que venha alguma coisa assim que resolva o seu problema. E você não faz o movimento necessário. Você espera uma resposta de algo externo, né? Ou que simplesmente instalar de dele as coisas melhorem. Porque você não quer fazer essa movimentação. Então, a gente tem que ficar atento assim um pouco. Qual é o movimento que eu estou precisando fazer exatamente agora? E aí, muitas vezes, está vinculado ao quê? Ao aspecto kármico da pessoa, né? Que precisa se trabalhar ali, ainda não trabalhou, né? As Às limitações que a vezes não é pessoa o se tempo, vincula, né? Às vezes não é o às vezes tempo. não é o momento, ainda tem aprendizado. Tem outras E coisas às que é vezes não resolver é e focar, aquilo. mas tudo é uma análise, né? É uma base de É, verificação. é. Eu tenho uma lição que eu falei que acaba sendo um privilégio para mim, que é Sim, o Henrique ter autismo, que eu não gosto de falar isso, porque parece que toda mãe de criança deficiente é especial. Eu não acho isso, até porque eu acho que tem muita mãe sofrendo aí. Mas para sim, mim, no meu sim. universo, é porque eu aprendi uma coisa com ele que é muito difícil de trazer isso para as outras áreas da minha vida. Quando o Henrique, a gente descobriu que ele tinha autismo, e no dia do diagnóstico, né, que o neuro atendeu ele não falava nada. Ele não falava papá, não falava mamãe, ele não tinha nenhuma comunicação com a gente. Ele pegava a gente pela mão e levava a gente na cozinha para tomar uma água, para comer uma bolacha. Ele não expressava. Sim. Ele não tinha o bebezinho, quando ele vê alguma coisa que ele gosta, ele aponta, ele mostra para a mamãe. Ele não tinha nada disso. Tipo, vocês estão aí só para me servir, né? É Uhum. para isso que vocês servem. Se vocês, as pessoas não tiverem dito que eu quero, eu chamo vocês. Se tiver tudo bem aqui, vocês que se dão. Era mais ou menos assim. Então ele não Uhum. falava nada. E naquele momento, como eu tenho um pouco de estudo sobre isso e fui estudar um pouco mais, porque também as coisas mudam, né, com o Uhum. tempo, foi uma coisa muito assim. O Henrique podia evoluir, mas podia não acontecer nada. Ele simplesmente poderia ser uma pessoa uma criança que fosse crescer, que fosse envelhecer e não falasse. Eu não sabia se o Henrique ia falar, eu não sabia se ele ia frequentar a escola, se ele ia frequentar a escola comum, se ele ia ter que frequentar uma escola especial. Eu não sei se ele vai trabalhar, se ele vai arrumar uma namorada, né? Mas Uhum. o que eu podia fazer? Então eu fiz o que eu podia fazer. Aí a gente tem que ir para fono, a gente vai para fono, a gente mudou toda a nossa rotina em casa, rotina com TV, rotina para dormir, a gente mudou tudo em casa, nossa filha também, meu marido.
todo mundo teve que se organizar para estruturar aquilo. Sim. Então, a gente foi fazendo a nossa parte, sem abrindo mão de qualquer expectativa, de qualquer resultado. E isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida. E eu falo que esse aprendizado que eu tive com ele é o que eu tenho que trazer para as outras áreas da vida. Porque a gente quer um resultado. Eu poderia ter feito, ele tem que falar, nossa, ele tem que falar, mamãe, mas eu não me preocupava com isso. Eu me preocupava em fazer os exercícios, eu me preocupava em estar junto com ele à tarde. Então, o período da tarde, eu sempre estava com ele. Agora que a gente mudou de casa, que mudou toda a rotina aqui, mas era o período da tarde, era para ele. Eu não fazia mais nada, eu ficava com ele, a gente fazia todos os exercícios, as brincadeiras, a gente fazia tudo junto. E eu não estava preocupada se ele... A minha intenção não era ele falar, a minha intenção era fazer a minha parte. E aí, logo ele falou. E logo ele aprendeu as letras, né? E aí, eu vejo que com o Henrique, eu vejo que é meio que a bênção da espiritualidade. Eu estou no caminho certo, eu recebo bênção, pequenos sinais, não é milagre, mas são pequenos sinais que você fala, ó, é aqui mesmo o caminho, viu? É por esse caminho mesmo. Porque não tem o cutucão para me empurrar, né? Para falar, não é por aqui, vai lá, né? Que a gente acha que é errado. Sim, sim. Então, para tirar a fralda dele, foi muito fácil. E eu falava, meu Deus, como é que vai ser para tirar a fralda dele? Eu falava, bom, eu não tenho que me preocupar com isso agora. Agora não é hora de tirar a fralda dele. E deixava. E quando eu tiver que fazer isso, não vou me preocupar, eu vou me preocupar com isso na hora que tiver que fazer. E aí, toda vez que tinha que fazer algo, era muito fácil. Então, eu falo que, para mim, isso são as bênçãos de que como é mais fácil a nossa vida quando a gente abre mão de todas as expectativas. E aí, às vezes, é muito difícil trazer isso para um mundo onde você tem objetivos, onde você quer conquistar algo, quer conquistar uma posição, ou tem uma meta financeira, uma meta material, porque eu não acho que isso é errado. Sim, mas é difícil porque é uma linha muito tênue entre você fazer o que precisa ser feito e abrir mão do seu objetivo, sabe? É muito difícil fazer isso. E com ele parece que é muito fácil. Só que agora que eu vou trazer isso para a minha vida profissional, ou mesmo na educação da minha outra filha adolescente, ou mesmo no meu relacionamento com meu marido, não é tão simples assim. Por isso que eu falo que eu tenho essa bênção, porque eu tenho uma coisa muito concreta aqui do meu lado me falando como que é mais fácil viver assim. Esse princípio tem muito no livro, né? O Poder do Agora, né? Essa questão de você vivenciar o agora, não se preocupar com algo que ainda você vai vivenciar, né? Daqui a alguns dias, no futuro, é uma projeção da sua mente. Você não tem controle, você tem controle exatamente do que você está vivenciando no exato agora. E quando você estiver passando por aquele processo, aí sim você vai estar tendo controle para lidar com aquela circunstância. É a questão de você muitas vezes a gente está querendo controlar tudo, eu quero esse tal resultado. E quando não sai exatamente como eu quero, eu acabo me frustrando, me sobrecarregando, me cobrando demais. E aí, nessa perspectiva, você acaba nem vivendo, né? Você meio que fica escravo da circunstância, né? E aí você não tem o controle sobre sua própria vida. Ou você está decidindo mesmo o que você quer fazer, como você quer fazer, ou geralmente é um quadro mental ali de perspectiva que você criou, imaginou que deve ser dessa forma. Então a gente tem que fazer essa análise aí para mim, assim, isso é uma das coisas mais difíceis de fazer. Então eu falo, sim, é fácil para mim porque eu tenho meu exemplo aqui com o Henrique, mas para as outras é o áreas da minha vida norte. não é nada fácil. Na hora eu falo Exige assim, meu Deus, esforço, né? mas por Energia que que ali. eu não consigo abrir mão dos resultados e não me preocupar com o que vai acontecer? Então, por isso que eu falo que é uma bênção. E, claro, né, tem várias outras histórias aqui que nem vai dar tempo da gente falar, assim, Sim, que sim. sempre foram me falando, me mostrando, não me falando, mas me mostrando, é por aí, é isso, é assim, e sempre conectado com o Henrique. Então, eu falo que ele é o grande sinal. E foi por causa do diagnóstico dele, né, que eu comecei a me interessar por essa área, abrir mais. Então, não é ele, não é sobre ele. Sim. Isso é só uma situação na minha vida que me trouxe para olhar para mim. Como que é a vida que eu vivo, como é que eu tenho que viver, como é que pode ser melhor a minha vida. E é muito difícil, e é legal você falar isso, vida espiritual na prática, porque é muito difícil. É fácil a gente sentar todo dia para rezar, para orar. Mas quem disse que isso é vida espiritual? Porque tem gente que reza no automático, não tem intenção. Outra Sim, coisa que eu sim. aprendi com a espiritualidade é a intenção. Qual que é a sua intenção? A minha intenção quando eu tô com o Henrique é fazer o melhor ali naquele momento, porque eu não sei o dia de amanhã. Se tem uma coisa que eu não tenho controle na minha vida, e olha que eu sou bem controladora, né? É como vai ser a evolução dele. Eu não sei, agora ele foi para a primeira série, mudou de escola, eu não sabia como é que ia ser. Por mais aflita que eu ficasse, tinha o que fazer? Não tinha, eu só podia preparar ele, Sim, né? sim. Conversar com a professora lá, e tá sendo incrível.
Fazer o melhor que você Engraçado, pode no que é momento onde atual, você né? acha que vai dar mais problema na sua vida, é onde é mais tranquilo. Se eu falar assim, Henrique tá entregue na mão de Deus, vai tudo tranquilo, é exatamente, tá fazendo. E a gente, claro, não tá entregue no sentido da gente não faz nada. Sim, sim. Porque tem gente que faz isso também, né? Ah, se Deus quiser, vai acontecer. Mas a pessoa também não tá fazendo nada. Não, não é assim que funciona. Eu faço a minha parte, Sim, porque tem sim. coisas. Aí você falou de material, né? Tem coisas que são do mundo na matéria que tenho braços e Uhum. pernas e que tenho que fazer. Mas as outras coisas que eu fico tentando controlar, não acontece do jeito que eu queria. Aí eu fico frustrada, fico com raiva. Por quê? Porque tá apegada ao resultado. Tá Sim, no sim. julgamento, né? De certo e errado. Não tem certo e errado. Tem o que é para ser feito, o que não foi feito, o que você viu, o que você não viu, o que é para o seu aprendizado e que você tem que passar, o que não é para aquele momento, é para um momento futuro, ou não é para a sua existência nessa Uhum. vida. E é difícil a gente, enquanto humano, abrir mão dessa expectativa, desses resultados. Eu acho que essa Eu, é uma das lições mais difíceis. eu vou colocar na minha perspectiva, né, dessa questão, assim, não sei em relação à minha jornada de vida, mas eu pelo menos enxergo dessa maneira. Essa questão de falar assim, é difícil, né? Eu vejo isso também com as pessoas próximas que eu às vezes converso, né? E que fala assim, ah, somente na próxima encarnação eu trabalho isso, porque essa vida, tipo, já deu, né? Eu não consigo Ah, mas enxergar. aí é uma escolha, É né? uma escolha, mas vincula essa questão de porque é difícil eu mudar, Mas né? acha que na outra vida vai ser fácil. Aí Não, não, é né? nessa nomenclatura e nessa perspectiva, porque se lembra que eu trouxe anteriormente sobre a questão de fé, eu pelo menos enxergo assim, se eu falar que algo é difícil, eu estou colocando fé É porque eu naquilo acredito que ali. é Você difícil. acredita que é difícil, e tudo bem, você tem resultados que é difícil, né? E isso valida a crença que é difícil de fato ali, e quando acontece novamente, você passa pela aquela mesma atividade, mas você ainda continua acreditando e colocando fé que é difícil. Então, eu falo isso porque eu já passei pelo processo, eu sei que cada um tem seu processo, e tem para umas pessoas é mais fácil, para outras não, mas eu acho que já é um caminho para começar a olhar as coisas de uma forma diferente. Tipo assim, eu tinha dificuldade, eu já cheguei a fazer uma apresentação e ficar travada aqui na mandíbula, tipo, eu não falava nada, eu não conseguia falar meu nome, eu não Não sabia consegui dizer meu abrir a nome. boca, Eu né? ficava na minha Ai, gente, mente assim, abre a boca, abre a boca. E todo mundo me olhando, o professor me olhando, e eu, tipo, as pessoas falando, chegando a minha vez, eu, tipo, silêncio, eu congelei. Então, tipo assim, eu era extremamente tímido, totalmente envergonhado, tipo assim, enfim, né? Aquela questão que você falou antes, né? A gente acha que é meu professor, não, porque eu também era tímido, você precisa trabalhar isso, porque no mundo corporativo precisa falar, e eu aqui, não, mas minha timidez é muito maior que a sua. Não é igual a sua, com certeza não é igual a sua. não Tipo é igual assim, a sua. A minha é e muito mais aí, difícil. e eu ficava assim, por que tu me conta como é que você fez para mudar? E tinha essa perspectiva, né? Depois que eu fui descobrir. Mas essa questão de, tipo assim, eu começar a trazer também uma leveza sobre o aspecto de, tipo assim, ah, beleza, eu tô passando assim. Ah, eu consigo ser diferente. Eu consigo ter um resultado diferente. Ah, beleza, eu tô tendo dificuldade em falar em público. Eu vou ter êxito, vai ser algo mais leve. Não vou colocar tanta dificuldade assim, vai ser leve para mim. Então eu comecei a colocar energia e fé em um resultado diferente, e assim eu comecei a ter resultado diferente. Tipo assim, eu tô aqui conversando com você. Eu, para ficar gravando aqui, para, tipo assim, não quer dizer que você não ficou. Antes de a gente começar a falar, eu fiquei um pouquinho assim nervoso, sei lá o quê, mas se fosse meu eu de antigamente, mesmo só conversando Não aqui te, com nem tava você, aqui. eu não tava aqui, ou senão eu tava esquecendo, tava gaguejando, Já né? tinha Tava sumido, já tinha caído da internet. já tinha dado algum BO aí. Então, tipo assim, falar em grupo, puxar papo, até com amigo mesmo, puxar papo em rede social, eu não tinha, não fazia isso, né? Então, eu hoje, pelo menos, quando eu virei essa chave e percebi isso, então todas as coisas que passam na minha vida que eu posso identificar como dificuldade ou problema, eu só enxergo como um obstáculo, um desafio, que eu posso sim superar. Isso traz mais leveza sobre aquilo, porque, tipo assim, estou tendo dificuldade porque ainda não tenho o conhecimento necessário para poder lidar com aquilo ali da melhor forma possível. Mas se eu não tenho esse conhecimento, eu vou buscar. Isso aí surgiu para mim. É o que está me faltando. Aí sim vem essa questão de ir para a teoria. Aí da teoria ir para a prática. Beleza, ainda estou tendo dificuldade. É o que eu preciso fazer. Seguir esse caminho. Vou seguir um outro caminho e outra estrada para ver outro resultado. Beleza. Aí eu estou lembrando aqui agora de um colega meu, né, na época da escola, acho que foi a matéria de matemática, ou foi física,
Que aí ele acertou uma questão e o professor validou como certo. Aí ele, gente, mas vocês não sabem como eu resolvi essa questão. Eu falei, foi como? Ó, eu fiz esse cálculo aqui, deu letra A. Aí eu fiz esse cálculo aqui, deu letra B. Aí esse aqui deu letra E. Aí ele foi fazendo assim, aí, tipo assim, o que ele não achou a resposta foi da letra C, se não me engano. Aí foi a resposta certa. Então ele fez o quê? O caminho inverso. Ele fez todos os cálculos achando o Tudo que errado for e errado, acertou o certo. Mas ele mostrou os cálculos lá. E o professor, assim, pô, foi um caminho ali para acertar, né? Então, tipo, errado ele não tá. então, quer dizer que ele estava errando? Não, ele estava acertando. Ele acertou tanto que ele encontrou as respostas erradas, né? Então, Essa basicamente, é que nem essa é literalmente assim, aquela frase, não errei 1000 vezes, eu descobri 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada, isso, basicamente né? é Ele isso. falava isso, não errei, eu descobri uma outra forma de não fazer. Você está sempre aprendendo, né? Sempre é uma coisa positiva. Então, isso aí tira o peso também de quando a gente tem essa frustração de tipo, eu tentei algo e não foi como eu queria, eu desejava. Beleza, foi um relacionamento, tô frustrado porque não foi. Pô, foi um aprendizado. O problema das pessoas é que passa pela situação, nega, quer esquecer e não usufrui ali do conhecimento que aquilo ali pode estar proporcionando. É um comportamento, uma atitude minha, é a atitude do outro, é algo que eu aceitei e, sei lá, posterguei assim, quis empurrar com a barriga, né? O que me faltou. Né? E aí buscar o conhecimento para isso. E hoje, com a tecnologia que hoje temos através da internet, fica fácil acessar pessoas ou conhecimentos, livros, que vai ali te dar um Eu acho direcionamento. que você falou uma coisa muito importante aí do conhecimento. E aí vem o autoconhecimento, que ele é muito banalizado por causa Uhum, dos livros de autoajuda. sim, Porque realmente tem muito livro que é ruim, mas não, é assim como tem médico que é ruim. Então não sim, é o sim. livro de autoajuda, joga todos no lixo e queima. Não, porque não é assim. Uhum, E o autoconhecimento ele é muito importante. uhum, Eu vou pegar essa situação que eu estou falando, né? Que é difícil. Não é difícil, né? O Juan me disse, é um obstáculo que eu ainda tenho. O que acontece? Eu tenho dificuldades porque eu sou muito controladora. Por quê? uhum, Porque isso né? Eu conheço, eu sei que a raiz desse controle é uma insegurança. uhum. Só que hoje eu consigo olhar para mim e falar assim, nossa, você tem muita insegurança aqui, então por isso te traz medo, e aí você cria essa máscara de controladora. Sim, Só que sim. quando a gente está ali cru no autoconhecimento, a gente não tem ideia disso, a gente não sabe nem identificar o que, que é, a gente só sabe identificar se é ruim ou se tá bom. E aí esse termômetro, esse sinal, ele é muito fraco, a gente pode dizer assim, né? Uhum, Porque o bom e o ruim pode ser só a minha opinião. Ah, minha vida tá boa, tá tudo bem. Minha vida tá ruim. Mas o que é esse ruim? O que é que me frustra? O que é que eu queria no lugar disso? E às vezes nem isso a gente sabe. Eu acho que foi um pouco o que aconteceu comigo quando eu estava em depressão. Eu nem sabia que era ruim. uhum. Eu só sabia que não estava bom. E aí esse refino é o autoconhecimento. Eu acho que ali é onde você tem os grandes insights. Porque, por exemplo, sei lá, até a gente falando de internet, hoje eu falo sempre, né? O problema não é a informação, porque de falta de informação ninguém vai morrer, pelo É, menos não nessa geração. Né? com No meu certeza. tempo, que ainda não tinha internet, eu posso falar isso. Nossa, às vezes eu falo para minha filha, para o meu filho, você sabia que antes a gente não tinha celular? Você sabia que antes a gente não tinha Como é que internet? vocês viviam? A minha filha, só um parênteses, ela é adolescente, então ela adora me irritar, né? Eu falo, me irrita. Ela fala, mãe, porque no tempo do Cabral, quando você veio com as caravelas, não tinha internet, né? Como é que vocês se comunicavam? Ela fala assim, ó, as coisas que eu tenho que aguentar. Eu e meus cabelos brancos. Mas, enfim, não é falta de informação, mas, às vezes, uma informação vale para um, não vale para todo mundo. Então, eu tenho também até que aprender e falar assim, olha, testei, isso que você falou, testei essa ferramenta, não funcionou? Para mim, Sim, sim. normalmente o que a gente faz? Ah, isso aqui não funciona nada, dá certo para mim, nossa, minha vida é uma droga. Pronto, desiste de tudo. Porque não tem tolerância à frustração, porque não tem essa tolerância de se descobrir, né? Muito imediatismo mesmo. E a gente já foi criado assim, e hoje em dia, com a era da informação da internet, você joga o negócio lá. Antes, se você não sabia uma palavra, o que você tinha que fazer? Se tivesse um dicionário em É casa, você dicionário. pegava um É. dicionário em casa, procura lá aqueles milhões de páginas, não sei o quê. Uhum. Ou então, se você não estivesse em casa, você tinha que ir na biblioteca. Gente, vocês É. sabiam que antes a gente ia para a biblioteca? Olha só. É. Entendeu? Dava trabalho É. para conseguir. Hoje, qualquer dúvida que você tem, você pega um negócio
e Não você vai precisa lá e nem de digita, internet, o tá na sua... próprio aplicativos que você digita ali, ele já dá lá a Se você opção lá tiver um da palavra aplicativo certa. de dicionário, então assim, Não, entender o próprio também teclado que, hoje do Android ou do iPhone, ele ó, já é nem sabia automático. disso. Você tem uma opção lá que você coloca assim de sugestão de palavra, né? Aí, tipo, isso na verdade com um ponto de acelerar a sua digitação. Aí você começa a digitar uma palavra, Ah, ele já aparece a entendi. opção de que Ó, palavra nem é. sabia, também meu que sou do tempo das caravelas, não sabia Aí disso. você clica em cima, né, da palavra, para você não precisar digitar a palavra toda, ele já dá esse atalho. Ó, sinal de palavras que você já está digitando ali, ele já fica ali armazenado, então ele já dá esse direcionamento. É Então, facilita. isso faz com que a gente tenha, é muito imediatismo. Aí eu Sim, não quero, não é assim, o celular é ruim, a internet é ruim, não é, é incrível. sim, Só que eu sim. preciso saber o que é para mim. Eu preciso ter a insistência ou a persistência de saber o que é para mim. Aí a gente entra num outro assunto, eu não sei se você queria ir para esse outro assunto, se você não quiser a gente Não, para, pode ir. que Fica à vontade. a gente é o ir com a manada. Todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer. Todo mundo não vai resolver para todo Sim, mundo. Eu sou sim, sim. terapeuta há muitos anos, eu conheço muitas técnicas. E logo no começo, eu comecei a trabalhar com dependentes químicos, né? Que são usuários de droga e Uhum. álcool. A mesma técnica não funciona para todos. Para um, precisa ser uma coisa mais racional, né? Uhum. Mais prática. A terapia cognitiva funciona Sim, muito. sim. Para outros, a questão dos 12 passos, dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos é excelente, mas também não é para todo mundo. Sabe? Então, desde muito cedo eu entendi que não existe uma solução única para todas as Sim, sim. pessoas. Então, às vezes, a pessoa ela tem dificuldade de buscar uma solução. Quando ela busca, não dá certo, aí a Aí falta se de fé em si frustra, assim. mesma, porque ela acha que o problema é com ela. É, A falta de fé em si mesma é tão grande que ela acha que o problema é com ela. Tá todo mundo certo no mundo, menos ela. Ou nada existe para ela, não tem espaço para tem um ela. vínculo muito de vitimismo, né, nesse aspecto. E essa é a minha E o intenção. vitimismo é a falta de fé, e a falta de É. fé em si mesmo. E aí, uma coisa voltando para a espiritualidade, que parece Sim. que não tem nada a ver, Uhum. mas é o que é a minha concepção, que é impossível você ter fé em Deus se você não tem fé em você. Uhum. Porque se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, como é que você não vai ter fé em você? Você não está desconectado de Deus. Você pode estar meio perdido aí, faz Sim. tempo que você não liga para ele, então você só liga para pedir dinheiro, né, meu amigo? É Tem isso. filho que é assim? Só Uhum. liga para pai e mãe para pedir dinheiro. Não liga para dar parabéns, não liga para saber contar. Só liga para pedir dinheiro. Então, às vezes, a Só gente na faz isso. necessidade. Ai, Deus, por favor, Deus. Mas aí, o que acontece? O canal tá tão poluído, porque faz tanto tempo que eu não passo aquele caminho, que fica mais difícil de chegar à ajuda, né? Mas Uhum. a fé em si mesmo, ela faz parte dessa conexão com o espiritual. Porque se você não acredita em si mesmo, como é que você vai acreditar no Criador? Aí, se você acredita no Criador e ele te criou, você tem que acreditar em você. Aí, seus filhos vêm demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? É, de fato. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando pra você. Não, faz total sentido, né? E esse processo que você falou e a minha intenção, né, desse projeto, né, de gravar vídeo e tudo mais, é bem isso, né, para a pessoa identificar que existem várias ferramentas, vários caminhos, que não existe somente, esse caminho eu preciso seguir esse caminho, ou porque eu estou em um certo grupo e todo mundo está seguindo esse caminho e está dando certo para todo mundo, eu também vou seguir, né? E aí vem aquela perspectiva de você, de fato, olhar para dentro, analisar, não ficar somente na teoria e colocar em prática até para você validar de forma mais palpável ali se aquilo ali está sendo algo que vai trazer benefício de mudanças bem estruturadas ou não, né? Pô, não está sendo bem esse caminho, eu posso buscar outras informações aqui que vai me agregar, que vai poder fazer. Eu falo até com meu pai que frequenta centro espírita, né? Pô, por que não tem um trabalho assim? Hoje vamos falar aqui sobre o perdão. Beleza, tá fazendo. Aí, tipo assim, a frequenta lá mais de 30 anos. E nada de errado ali, você está cultivando, trabalhando certo aspecto, mas, ao meu ver, assim, poderia potencializar e deixar, assim, muito mais dinâmico de forma palpável, as mudanças internas, tipo assim, eu tenho dificuldade em perdoar. Eu acho interessante eu trabalhar isso e mudar isso dentro de mim, mas eu não consigo, não tenho esse caminho. Quem aqui já conseguiu trabalhar esse perdão? Eu ainda não. O que você faz? Como é que você conseguiu fazer? Eu fiz esse processo, então eu vou tentar. Pô, não deu certo para mim.
Ah, vamos aqui, todo mundo aqui pesquisar mais sobre isso. Ah, eu vi tal reportagem, eu vi tal informação. Ah, tem um curso que fala sobre isso. Vamos tentar? Vamos. Aí todo mundo trabalha e aí compartilha a sua experiência. Pô, eu fiz isso, deu super certo. Ah, eu fiz, ainda encontrei uma barreira. Então, o maior trabalho é isso. Pode passar 30 anos e a pessoa ainda tem aquilo ali. Mas só um pouquinho que a pessoa já melhora, já vai ficar muito melhor do que só falar sobre o assunto, né? E aí, nessa Boa perspectiva, que eu ideia. acho que, tipo assim, não só sobre perdão, mas sobre o aspecto do relacionamento, de aceitação, de compreensão sobre o outro, do vínculo também que você tem com o filho, né? Esses problemas que você tem no dia a dia, que muitas vezes acaba trazendo esse contraste, que eu falo assim, que é aquele negócio de você chacoalhar assim da cadeira, que você precisa trabalhar, você precisa enxergar, mas você acaba postergando, né? E vivendo nessa rotina do corre-corre ali e acaba deixando de lado, né? E aí essa questão de fato, de vida espiritual na prática, na verdade, é você viver sua vida, né, de forma mais autônoma, assim, não automática, né? E aí você colocar a essência da espiritualidade ali no seu dia a dia para galgar, assim, uma mudança significativa. Não que você vai porque você, na expectativa de, sim, eu preciso mudar aqui alguma coisa. Não, mas você ter a leveza ali de viver seu agora, né, da melhor forma possível, num aspecto de, tipo assim, ah, tô caminhando aqui e tô aprendendo alguma coisa. Tipo assim, pode passar 10 anos, mas pelo menos que você subiu um pouquinho, você melhorou, e você identificar isso dentro de si, também é um aprendizado muito grande até para outras pessoas que você tem em volta de você. Que você pode passar a sua experiência para outras pessoas, né? Deixando aqui também uma estrutura que não só é um vínculo de desenvolvimento seu, mas também um vínculo coletivo, né? Pelo menos familiar, isso tudo acaba tendo um impacto, né? Mas o que mais tem conflitos assim, que tem que você trabalhar o aspecto da espiritualidade, eu acredito eu, que é as relações. E aí é relação familiar, relação amorosa, né? Que é relação com os filhos ali, isso potencializa as mudanças, sombras que você precisa estar ali tendo que trabalhar. E eu acho que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Essas pessoas que estão rondando a nossa vida, não, ninguém errou de endereço, tá tudo no endereço certo, né? O que Uhum. te irrita, o que te incomoda, ou o que você julga no outro, que você acha que o outro tem que mudar, ou quando o outro fala alguma coisa para você que você tem que mudar e aquilo te incomoda, tudo isso são as coisas que a gente quer trabalhar. E eu acho que disso aí que você falou, eu acho que tem duas coisas muito importantes. Uma é esse negócio de viver no automático, que eu falo muito que é achar que isso é normal, esse é o problema. A gente olha para a vida das pessoas e a vida do vizinho é assim, a vida da vizinha é assim, tá todo mundo ferrado, o casamento vai mal, não sei o que, passa o final de semana no bar, aí não sei o que, não tem dinheiro. Aí a gente acha que isso é normal. Então não preciso resolver minha vida, porque todo mundo tem uma vida assim, ou então não preciso resolver minha vida porque tem gente pior, Sim. né? E achar que isso é normal e que não precisa fazer. Eu acho que isso é um elemento. O outro que você foi falando aí, me veio muita questão de a gente tentar viver a vida como um treino. Não que a gente não leve a sério a vida, mas no sentido de deixar mais leve, porque assim, por que tudo que eu vou fazer tem que dar certo? Que aí é o julgamento de certo e errado. Por que Sim, eu não sim. posso levar só como, peraí, eu estou treinando, eu estou testando, Isso é muito, eu gosto muito de trazer a questão da criança, né? Como a criança não tem muito isso, o que ela faz? Ela tenta. Se Sim, você sim. ensina E a vai criança a aprendendo, primeira né? vez a fazer uma estrela, ela não sabe dar uma estrela igual uma ginasta. Uhum. Ela vai fazer lá de qualquer jeito e vai falar assim: olha, minha estrela! Mãe, Sim. olha aqui a estrela que eu fiz. E ela dá um negócio lá e coloca uma estrela. A gente, né, o adulto que vai lá e estraga o prazer da criança, fala assim: isso aí não é uma estrela, isso aí é no máximo um urso capenga, né? A gente é É. que vai lá e fala isso é errado. Mas se a gente aprendesse desde cedo a testar, testar, testar até ficar bom, É o a senso criança crítico do julgamento, né? E do que é ela não tem a coisa certeza. de, eu não consegui, eu fiz e não consegui fazer uma estrela. Não, ela, na cabeça dela, ela fez uma estrela. Porque qual foi a intenção dela? Fazer uma estrela. Sim, E ela sim. fez o esforço que ela podia, que ela sabia, para fazer a estrela. Então, na cabeça dela, ela fez a estrela. E se a gente voltasse neste processo, não voltasse a ser criança, com a Sim, sim. imaturidade da criança, mas com a Uhum. maturidade do adulto, e falar assim: peraí, eu estou fazendo melhor. Uhum. Mas ainda dá para melhorar um pouquinho. Legal, já aprendi. Mas a gente leva muito a sério essa questão do certo. Eu tenho que fazer e tem que dar certo. Não Por errar, quê? não Porque falhar, né? alguém vai falar, alguém vai me punir, eu vou ser castigada, vou ser ridicularizada. Então, esses medos que a gente vai aprendendo nessa sociedade da escassez, né? Que a nossa sociedade olha desde que a gente criança para o que falta. É o que você Uhum. não tem, é o que você não sabe.
Ninguém fala assim, olha, investe mais nisso, que você é muito bom nisso. Não, ó, isso aqui isso é ruim, hein? Ih, vai ter que melhorar isso aqui. Ih, não sabe matemática, ó, vai ter que estudar só matemática, reforço de matemática. E aí a pessoa que era muito bom em português poderia ser um escritor. Ah, não, você vai estudar matemática. Né? Então a gente reforça muito o que o outro não tem, o que o outro não consegue, o que o outro não fez. E aí quando a gente vai tentar, a gente tem esse peso. Ele é muito forte, porque ele está enraizado desde são anos de vida vivendo assim, né? Esse peso vem muito da infância, né? No sistema também educacional, que nos condiciona a sempre ter êxito, né? Eu preciso tirar boa nota, tem uma vinculação de comparação, tem uma cobrança dos pais, que os pais também ficam na preocupação do futuro do filho. E aí vem a questão também da, tipo, tem uma situação assim, que eu já vi, a pessoa tá ali, ainda tá na escola, mas já tá pensando no futuro, quando for fazer, escolher o curso superior. Tipo assim, pô, não é pra pessoa pensar no futuro tanto assim, mas tá com Não, ansiedade e preocupação por por causa exemplo, disso. as crianças no ensino médio, hoje em dia, desde o primeiro ano, elas já pensam no vestibular. Uhum, E, ó, de verdade, né, eu tenho 40 anos, com 18 anos, hoje, as pessoas com 18 anos são pessoas muito imaturas. No uhum. meu tempo já era, há 20 anos atrás. Sim, A sim. gente não sabe nada da vida com 18 anos. E aí, como a gente tem que escolher certo, fica aquela pressão, porque não é o que você vai estudar na faculdade, é o que você vai fazer pro resto da sua vida. É quase que uma escravidão, É, né? é Eu estou escolhendo qual é a escravidão que eu vou ir. Então, é um um peso, e peso aí muito fica grande. com esse medo. Por conta de. Então, assim, aí o que eu penso, né? Porque tudo isso tem a ver com espiritualidade. A gente precisa curar isso dentro da gente para a gente parar de reproduzir isso nas próximas gerações. Sim, Não é tentar consertar o que foi, né? O nosso pai, nossa mãe, os nossos avós, eles viveram de situações muito mais difíceis. sim. Hoje a gente vive uma guerra que está muito distante, que provavelmente nem vai chegar aqui, né? Mas a gente, os nossos ancestrais viveram tempos de muito mais recessão, de passar fome mesmo, de restrição no mercado, e não porque todo mundo viu o Covid e foi lá e acabou com o mercado, não, porque não tinha, né? De ter o Uhum. ticketzinho lá para pegar o pão e o leite. Então a gente vive hoje uma fase de muita abundância, mas as feridas emocionais, essas restrições emocionais, que tem a ver com o medo, né? Sim, Do mais sim. esperto que o diabo, ainda permeia as nossas decisões. Então, eu tenho tanto medo de errar que é melhor eu não fazer nada. Aí tem gente que se apavora, tem gente que vai escolher o caminho de fazer para agradar o que todo mundo está falando para agradar, e tem gente que vai escolher o caminho, então eu vou fazer tudo errado mesmo, que aí eu não tenho que lidar com frustração, porque se eu já escolho E fazer aí se errado, é porque fui vincula à eu que escolhi. autossabotagem, né? Autossabotagem, porque aí se posiciona se permanecer Exatamente. naquele ciclo ali, né? E, Zona de e conforto. aí isso impacta ainda mais a espiritualidade, que a espiritualidade, na minha concepção, o que é? A nossa, esse auto-amor. Se eu Uhum. faço tudo para os outros me amarem, é porque eu não me amo o suficiente. Se eu faço tudo contra os outros, é porque eu tenho tanto medo de não ser amada que é melhor eu nem fazer nada, porque eu também não me amo. Sim, Então, sim. isso vai impactando todas as nossas decisões o resto da vida, né? Não E é só aí, aquele período. aí colocando essa questão, né? Você sempre que você está falando assim, né, do amor próprio, tem um vínculo de você acessar a sua própria essência, né? Que é uma vinculação que a maioria das pessoas está desconectada. E essa Porque você só ama o que desconexão você conhece. é, Se alguém diz que existe amor à primeira vista, é mentira. Existe paixão à primeira é vista, existe paixão. uma química, existe admiração. Agora, Uhum. você só ama, você só desenvolve o amor por algo, por alguém, quando você conhece. Então, o amor próprio precisa de conhecimento. É, e o E como a gente autoconhecimento, não né? se conhece, porque a gente usa um monte de máscara, ou para agradar os outros, ou para não ser incomodado, a gente também não consegue se amar, porque não se conhece. Sim, Como é que sim, eu vou sim. amar algo que eu não conheço? E a gente faz isso nas nossas relações. Eu não conheço direito meu marido, aí eu acho que eu gosto dele, mas aí ele faz um monte de coisa que me incomoda e eu quero que ele mude, porque quando ele mudar eu vou amá-lo. Isso também não existe, né? Uhum. E aí vem essa Ou então perspectiva. vem a lenda, né, do quando ele fizer isso, ou quando eu tiver isso na minha vida e tudo vai estar bom, aí eu vou ser feliz. Ou quando eu mudar aquilo outro, eu vou ser feliz, que é condicionar também, né, a nossa felicidade a algo externo. Algo externo, algo que você não tem controle, né? E na perspectiva, que aí eu lembro agora ainda, do poder do agora, né? Essa questão, você deixa de vivenciar o agora, né? Você fica vivendo em um futuro, né? E esse futuro, muitas vezes, cria ansiedade, preocupação, anseio, frustração.
né? E você acaba não olhando para dentro, se autoconhecendo, porque você acaba não se autoconhecendo, porque você sempre está vivendo no mundo da lua ali, né? Na projeção Não, sempre e o futura pior, ou você preso no vive num passado. futuro que não está sendo construído. É Bem diferente, provável. por exemplo, você tem o projeto de uma casa. Você Sim. está construindo aquela casa, então você está botando tijolo para aquela casa, aí você compra o piso para a casa, você escolhe a cor da casa. Você está vivendo um projeto futuro, talvez às vezes com muita expectativa, mas você ainda está construindo aquele futuro. Então tem Uhum. gente que está indo assim, com dificuldade, com frustração, mas pelo menos tem um projeto. Agora, tem gente que está numa expectativa de futuro e ela não está fazendo nada. Ela não comprou um tijolo para construir o futuro dela, mas ela quer que o futuro chegue. Aí passa o tempo, não tem futuro nenhum e ela E a continua pessoa vivendo num vive ali futuro reclamando naquele frustrado. ciclo. Exatamente. Eu trouxe aí essa questão, né? Eu tive uma reflexão sobre a questão da expectativa. Algumas pessoas me falam assim, né? Principalmente em relacionamento. Ah, eu quero começar um relacionamento, eu não quero ter expectativa. Expectativa, eu vou sofrer, é melhor não ter expectativa. Eu me trouxe uma reflexão que não tem como você dissociar de uma expectativa. Você vai criar expectativa, que a expectativa é que vai te mover. Imagine, eu vou fazer um trabalho e eu não tenho expectativa de ter um resultado bom, para que eu vou ter motivação de fazer um bom trabalho? Ah, eu vou começar um namoro, mas eu não tenho expectativa que seja bom. Como é que eu vou dar o meu melhor ali dentro daquele relacionamento? Então, você tem que criar expectativa para você também ter ação ali mediante aquela circunstância, né? Como você falou, assim, eu vou construir a casa, eu tenho expectativa de dar minha casa bonitinha, daquele idealizando, né? Então, você está fazendo um processo diário ali para ter aquele resultado. O detalhe da expectativa que cria a frustração é pensar que tem que, aqui é a questão do controle ainda, né? Tem que ser no meu Tem que tempo, tem ser que ir daquele jeito que eu exatamente daquele pensei. jeito que eu pensei, né? Alguns obstáculos na hora que você está construindo a casa acontecem. Às vezes você faz um Ficam. planejamento, ou alguma coisa não dá certo, ou algo que você vai comprar ficou mais caro, vai ter que substituir, mas em algum momento vai sair, né? E aí o que? Ah, eu estou fazendo hoje isso para dar certo. Ah, apareceu imprevisto, deixa eu lidar com esse imprevisto. E isso é super normal. É entender que sim, vai acontecer alguns obstáculos e você vai ter que lidar com aquela circunstância. Não é recusar ali, ah, poxa, tinha de ser do meu jeito, porque aconteceu isso, e tem um vínculo da vitimização, que não dá, nada dá certo para mim. Né? Então, é a intenção de, vou ter expectativa, mas sim, pode ter coisas erradas ali e eu vou conseguir. E aí é um trabalho bom até para a pessoa que às vezes que cria expectativa e que até ansiedade vinculada a isso, é até pensar assim, pronto, vai dar errado. E, aí você vê o pior cenário. Aí, desse pior cenário, você vê um cenário pior ainda e pensa em cada cenário o que você faria. Ah, como é que eu sairia dessa situação? É o pior caso possível? Teria uma alternativa para mim, para eu ficar legal? Porque muitas vezes o medo está até mascarado, aí, colocando sobre o livro Mais Perto que o Diabo. Muitas vezes o medo, você está com medo de algo que você nem sabe exatamente o que é. Porque você não teve a clareza de visualizar exatamente qual é a circunstância, né? Então, você analisar, olhar aquela O coisa seu de tipo assim, inconsciente sente ali um você medo, um receio, ele não sabe o que é, já tá com medo logo. aquele medo do escuro, né? Tem ali a sala tá escuro, acho que tem algum bicho lá, ó, tem alguma coisa na minha cama. Mas não olha para ver se tem alguma coisa mesmo debaixo da cama ou não. Se mantém o medo e não olha, né? Prefere se esconder, não chegar perto, mas de vez em quando você tem que olhar ali, não é bem isso, né? Esse medo não é tão grande assim, né? Então, eu acho que isso é muito legal que você falou, porque eu falei não ter expectativas. Talvez a gente possa até pensar no outro nome, mas Uhum. quando eu A questão da tive o nomenclatura e diagnóstico, entendimento sobre a é, nomenclatura, né? que é uma questão de semântica, mas quando eu tive que eu recebi o diagnóstico do Henrique, eu estava fazendo Sim. um processo de coaching na época. E eu fui muito mal, estava falando de negócio, agora ferrou minha vida pessoal e não dá, né, simplesmente para Uhum. sair fazendo. E eu não queria sair fazendo, né? Uhum. Eu até travei um pouco, assim, fiquei num processo. Mas eu lembro que ela falou assim para mim, qual é a pior coisa que pode acontecer? E eu pensei, a pior coisa que podia acontecer é o médico falar para mim que ele ia ter uma doença terminal, que ele ia ter que ficar internado no hospital, que ele ia morrer. Fora essas outras coisas, não era a pior coisa. Então, daí, né, isso que você está falando, assim, o que é a pior coisa num relacionamento? Ele acabar. Você vai Uhum. morrer? Eu não morri, olha que foram muitos. Assim, pelo menos umas 13 tentativas. Olha só, gente. Ai, meu Deus. Entende? Não, então não vai. E assim, mesmo, gente, eu sei que assim, é muito racional falar assim, mas mesmo que o filho morresse, ia ser muito sofrimento, mas ainda assim eu não ia morrer. E mas ia ter que lidar com muito sofrimento. Então, se isso não é o pior, eu posso lidar com isso. Eu sou capaz de Sim. lidar com isso? Sou, pronto, então tá. Então eu posso me abrir para o amor. Eu posso Uhum. testar, não precisa dar certo. Aí que tem essa concepção também, né, de que o casamento é eterno,
de que o primeiro amor tem que ser para sempre. As Qualquer crenças coisa que a que gente vai fazer a acaba primeira vez tem que dar limitando. certo, é uma pressão muito grande. Eu não posso mudar de nada, não. A gente se permitir, posso mudar de ideia, posso mudar o meu caminho. Hoje a Gabriela escolhe uma coisa, daqui 10 anos é outra Gabriela. Ela vai ter o direito de mudar o direcionamento, né? Mas isso, essa ideia, essa tática que você falou, né? Qual é o pior cenário? O que pior pode acontecer? Se você é capaz de lidar com aquilo, você é capaz de lidar com todas as outras coisas. Uhum. Se vai precisar de ferramentas, se vai precisar estudar mais, porque aí também é não achar que tudo tem que ser do seu jeito para que Sim. tudo dê certo, né? E São aí você ações vai lidando necessárias com que as você precisa ferramentas. fazer, né? Colocar de movimentação, né? Não ficar É que nem esperando o anjo a descer mulher e que é resolver muito, as coisas, né? a mulher que é muito ciumenta e espera que o cara mude, que o cara não fale com mais ninguém, que não olhe para mim. Não, não é isso. Se eu sou ciumenta, sou eu que tenho que resolver esse problema comigo, com a minha Sim. insegurança. E não infernizar a vida do cara, porque aí é óbvio que o cara não vai querer ficar comigo, porque você é uma chata. Né? E ninguém merece namorar com É, uma chata, né? Tem isso. Aí sim. vem o autoconhecimento. Nossa, eu estou muito ciumenta. O que está acontecendo comigo? Ah, mas é porque o fulano faz isso, por isso que eu sou ciumenta. Não. O fulano, ele está escolhendo fazer aquilo lá. Por que Sim. você está escolhendo lidar com essas emoções desse jeito e olhar para dentro? De volta para o autoconhecimento. Eu lembrei aqui agora de uma situação que eu passei, falando sobre relacionamento, que minha menina, né, que eu estava tendo envolvimento, e aí, depois do trabalho dela, pedia para passar lá no local do trabalho de uma amiga. Aí eu perguntava assim, vai demorar? E ela, não. Aí, beleza, aí eu descia, a gente foi, ficava resenhando, aí daqui a pouco, meia hora, uma hora, aí, tipo, eu não sou de estar falando as coisas no momento, né, beleza, aí quando saía, eu tava com a cara lá, porque não conseguia esconder nada, tudo aparece no rosto. Ela, você já tá chateada. Eu falei, poxa, você falou que não ia demorar, tem as coisas ainda para fazer, sei lá o que, demorou uma hora. Beleza, só que isso foi se repetindo, se repetindo. Eu fui ficando estressado, com raiva. E tinha um vínculo de o quê? De forma externa, a culpa é dela, porque ela tava escolhendo isso. Até virar a chave e olhar para dentro assim e falar: não, quem tá escolhendo sou eu. Eu que tô escolhendo ficar lá. Eu tô escolhendo levar ela e deixar ela lá e ficar lá junto com ela. Né? Então, vamos mudar isso. Aí, quando eu comecei assim, vai demorar? Não, demorou, já tô indo, viu? Depois você vê como vai, se não me liga que eu volto aqui. Aí, beleza, eu ia embora, eu ficava lá, às vezes vinha comigo logo, às vezes não. E aquela sensação de, tipo assim, de frustração, de raiva, de, a culpa é do outro, o outro tá provocando isso, sumiu, né? E aí não tinha o estresse no relacionamento ali de eu cobrar uma posicionamento dela, né? Porque quem tá Uhum. na responsabilidade sou eu, a escolha era minha. Né? No momento que eu olhei para dentro de mim e virei essa chave, eu comecei a ter outro tipo de resultado. É. E isso que é difícil quando a gente fala de relacionamento, né? Eu tenho medo de mudar a minha atitude porque eu tenho medo do que o outro vai pensar. Aí, às vezes, eu continuo fazendo a mesma coisa, fico frustrada, fico brava, desconto na pessoa, mas eu não consigo falar, não consigo mudar. E isso vai permeando todas as nossas situações, né? As nossas relações, a nossa vida. Porque isso Sim, acontece sim. com o trabalho, isso acontece com os filhos, acontece com o namorado, com o marido, né? Uhum. E aí, às vezes, as pessoas acham que isso não tem nada a ver com espiritualidade. É isso que eu estava pensando aqui, né? Que as pessoas acham que essa coisa do dia a dia, o cotidiano, não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade é O orar espírito ali. vem aqui para fazer o quê? Para passear. Foi para É, isso. O espírito está aqui dentro da é, Gabriela. Não, eu só para dar uma passeadinha. passar o Vocês olho resolvem aqui, o como é que tá? problema de vocês. Eu estou só aqui observando. Não, né, gente? É É isso. aprendizado, né? Essa visão que eu quero trazer, né? Que tudo é espiritualidade, tudo que a gente vem passar, viver, até as nossas emoções que vêm ali à tona sobre essa circunstância, tem um vínculo com a espiritualidade, sim. Né? Eu estou sentindo isso sobre tal circunstância. Por que eu estou sentindo isso? Quais estão sendo meus pensamentos? Qual está sendo o meu estado vibratório? Né? Então, como eu vou conseguir contornar isso? E até na perspectiva, colocando no vínculo de evolução, né? Controlar esse poder nosso vinculado ao direcionamento que a gente vai dar à nossa vida e não ser, eu falo assim, né? Não ser escravo das próprias emoções, não ser escravo dos pensamentos ali que muitas vezes não é somente seu, muitas vezes são pensamentos que é oriundo ali da familiar, social ou até do psíquico ali do coletivo que acaba te influenciando. Aí vem essa questão, né? Você vincular ao amor próprio, a sua essência e perceber ali, ó, isso aqui que está acontecendo é algo meu, é algo do outro? Como é que eu posso trabalhar isso? Como eu posso dar um outro resultado mediante as circunstâncias que está aparecendo isso agora? E o outro em si é o contraste para fazer você despertar, é aquele chacoalho da cadeira para você se levantar e fazer algum movimento, né? O chacoalho da cadeira fica na minha cabeça. Eu falo, não, eu tenho o Eu sempre chacoalho da penso assim, quando aparece cadeira. alguma coisa assim, alguma coisa está me mexendo assim para eu sair do lugar. Eu já tô pensando isso. Isso mesmo.
É isso mesmo, eu concordo. Pronto. Ô, Gabi, hoje a gente falou demais, né? A gente quase não fala, né? A gente quase não fala, imagine só. Muito obrigado aí, né, por participar. Se deixar aqui, eu nem sei quanto tempo a gente tem conversando, mas se deixar aqui, eu sei que a gente vai ter umas horas, né? A gente pode posteriormente, sei lá, marcar outro dia, conversar outros assuntos, ou definir um assunto específico, né? Para poder estar conversando, interagindo. Né? Sim, compartilha aí, né, sua página, ou se não, o nome do Instagram para as pessoas seguirem, se tiver interesse de conhecer mais sobre o seu trabalho. Bom, meu trabalho está em reformulação nesse momento, exatamente por conta deste assunto, espiritualidade. Uhum. Mas, por enquanto, as pessoas me encontram lá no Instagram, @eu, Gabriela Modesto, ou meu site, www.gabrielamodesto.com.br. Por lá vai saber das atualizações. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar de um assunto que durante muito tempo, a maior parte da minha vida, eu ignorei, e hoje eu entendo o quanto isso é importante, o quanto isso permeia a nossa vida o tempo todo, e o quanto a gente precisa realmente trazer luz para mais pessoas, né? Tirar as pessoas da Zumbilândia, né? Sim. Trazer e ter não só o conhecimento racional, entender e ler sobre isso, mas também de formas de colocar isso na prática, né? De vencer esses desafios que a vida nos traz o tempo todo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, bater esse papo com você. Obrigadão, Gabi. Até a próxima. Em relação ao projeto, até para começar o vídeo, né? Porque a gente foi começar a falar fala, o que é esse seu projeto aí? Conta para nós. Agora parece que inverteu o jogo. Eu ia fazer. Eu sou boa nisso, mas eu vou falar e eu não paro. Eu ia engajar de uma pergunta, aí tu foi e já jogou uma pergunta para mim. Calma aí, peraí. Assim, daqui a pouco já. Deixa eu respirar, calma. Mas deixa eu falar do projeto. Eu cortei seu tchau, porque eu falei, vai lá, vou lá o tchau não. Tchau, Gabi, até a próxima. Tá bom. Eu falei bem na hora que tu. Peraí, né? Fica quieto agora, deixa eu falar tchau. Vai, deixa seu tchau. Ai, Deus, já atrapalhou tudo no final. Eu não sei fazer encerramento, Gabi, é a minha primeira vez. Tchau!